Fala, rapaziada, hoje eu queria aqui falar sobre dois clubes, são eles Santos e Fluminense, que vivem momentos opostos nesse momento na temporada, tem nesse momento perspectivas diferentes para a temporada, mas são dois clubes que têm uma coisa muito em comum se a gente cortar aí os últimos 10 anos. O Fluminense, apesar de ter começado muito bem a Libertadores, ainda tem gente que torce o nariz por não conhecer o time do Fluminense e achar que ele não vai longe. Me incluo nisso. Por outro lado, olhando os resultados e o desempenho do Santos nesse momento e o noticiário do Santos também, que vem sendo muito conturbado, já se coloca há um mês de começar o Campeonato Brasileiro o Santos como um dos candidatos ao rebaixamento. E eu, erroneamente, também me coloco junto nesse balaio aí. Antes de começar esse vídeo, eu só vou te pedir uma moral. Se inscreve aqui no canal, que faltam 15 inscritos pra gente bater 300, e deixa um like se você já for inscrito pra ajudar na divulgação aqui do nosso trabalho. Mas vamos puxar esses dois times aqui, Santos e Fluminense, pra gente traçar uma linha de raciocínio que serve para vários clubes, inclusive pro meu, em muitos anos, talvez nesse ano não, mas serve pro Botafogo em várias temporadas, que exatamente esse erro de avaliação aconteceu com essas duas equipes, porque se a gente olhar hoje a equipe do Fluminense, a gente não conhece a maioria dos jogadores. O tricolor, que acompanha, obviamente, o Fluminense desde as categorias de base, ele sabe quem é o Luiz Henrique, ele sabe que o Kaique pode não entregar, ele conhece o Calegari, ele conhece a garotada de Xerém. Mas, pro resto do Brasil, pro torcedor comum dos outros times, são nomes que ainda são estranhos. A mesma coisa o Santos. O Santos, se você olhar o time do Santos que vem jogando, são moleques de 16, 17, 18 anos, que a torcida do Santos conhece muito bem, dos meninos da vila, desde a base, mas pro torcedor comum ainda são nomes estranhos, são nomes que não soam de uma forma conhecida, você não consegue avaliar. E a gente tem uma mania muito chata na hora de avaliar os jogadores, que é bater o olho e falar não conheço, e ao invés de parar no não conheço e pode ser bom e pode ser ruim, a gente acaba já decretando não conheço estes jogadores, logo pra mim esse elenco não serve. Ano passado, o Fluminense foi tratado como patinho feio, quando todo mundo viu, tava na Libertadores, ninguém entendeu como, ninguém sabe explicar o porquê, e mesmo classificado para Libertadores, mostrando no Campeonato Brasileiro ano passado que tinha capacidade de estar lá, tanto que está, a gente, quando começa a Libertadores, é tratado ainda como um patinho feio. O pessoal olha e fala, o Fluminense não vai passar, o Fluminense vai passar, o Fluminense vai ser o primeiro brasileiro fora da fase de grupos, o Fluminense isso, aquilo, vai cair, e o Fluminense está praticamente aí encaminhando a sua classificação, uma vitória fora de casa, um empate maravilhoso com o River Plate, que é um dos favoritos para ser campeão dessa Libertadores dentro de casa, um empate sensacional, e ainda assim se duvida do Fluminense pelo simples motivo de não conhecer os jogadores do Fluminense. O Santos, ele vive um outro momento, porque o Santos, nesse momento, ele entrega aquela expectativa que se tem nele. Não conhece esses jogadores devem ser fracos, e esses jogadores vão perder os jogos, e o Santos, nesse momento, vive um terror na temporada. Já está praticamente eliminado na Libertadores, duas pancadas que tomou, uma em casa do Barcelona de Guayaquil e outra fora do Boca Juniors. O técnico foi embora, muitos jogadores, os mais experientes, os poucos conhecidos, foram embora, o Lucas Veríssimo, o Diego Pituca. Ficou só a molecada não tá se encontrando, e aí a gente já avalia que o Santos é um forte candidato a cair para a Série B. Só que vamos recortar os últimos 10 anos no futebol e ver quantas vezes o Santos iniciou muito mal a temporada, inclusive passando boa parte do primeiro turno na zona de rebaixamento e do nada apareceu na Libertadores. Isso deve ter acontecido nos últimos 10 anos, umas 3, 4 vezes. Eu posso trazer o Botafogo de 2017, que é o meu time aqui. Muita gente falava, o Botafogo não vai chegar, porque ninguém conhecia os jogadores do Botafogo. Quando viram aquilo que podiam entregar, o Botafogo já estava ali, caiu nas quartas de final, fez uma baita campanha, perdeu pro Grêmio campeão, chegou à semifinal da Copa do Brasil. Enfim, a gente tem vários exemplos de erros de avaliação, de bater o olho, não conhecer e já jogar como se fosse um elenco ruim, como se fosse um time ruim. E o Santos é engraçado, é bom a gente puxar o Santos nesse vídeo, que ele é um dos melhores exemplos pra gente falar sobre isso, porque em 2003 também ninguém conhecia, 2003 ou 2002, me foge um ano agora, ninguém conhecia o elenco do Santos. Só que desses jogadores que não se conheciam, tinham-se Renato, David no ataque, Robinho e Diego. O Santos bateu o campeão brasileiro, se classificou em 8º, se eu não me engano, na última posição, que na época classificavam 8, fazia o mata-mata, o campeonato brasileiro tinha a segunda fase de mata-mata. O Santos se classifica em último ou em penúltimo, alguma coisa assim, ninguém conhecia, ninguém botava fé, só tinha moleque e pum, campeão brasileiro. A mesma coisa acontece mais ou menos 10 anos depois, um pouco menos de 10 anos depois, se falava-se pouco do Santos, do nada surge um moleque chamado Neymar, surge outro chamado Paulo Henrique Ganso, lateral direito Danilo, hoje no Manchester, não, tá no Juventus, surge também no mesmo time, enfim, o time vai lá, bate campeão da Libertadores, bate campeão da Copa do Brasil, e
Antes desse time bater campeão, ninguém fazia... O Neymar até se conhecia, já tinha uma certa expectativa, mas não se tinha noção do que seria, até porque surgiram mais pessoas ali em volta que ninguém conhecia e ninguém imaginava que seria aquilo que não se chegaria até onde se chegou. E esse ano a gente vai cometer o mesmo erro. Pode até ser que esse ano a exceção ela supere a regra e o Santos caia, mas não é o que a história mostra, não é o que os últimos anos mostram. Vai chegar o Campeonato Brasileiro, o Santos vai começar mal, vai chegar um Dorival Júnior da vida aí, um treinador desse aí, brasileiro provavelmente, vai chegar uns 2, 3 moleques de 16, 17 anos, vão jogar, vão levar o Santos para a Libertadores, uma arrancada fenomenal, e daqui a pouco esses moleques estão vendidos por 100, 200, 300 milhões de reais. É a história do Santos, é o normal do Santos nos últimos anos. O Fluminense é a mesma coisa. Aonde o Fluminense vai chegar nessa Libertadores, eu não sei. Por quê? Porque eu não faço a mínima ideia do potencial dos jogadores que estão lá. O Kaique, o moleque ponta do Fluminense, tem 5 jogos, acho que agora 6 como profissional, já está vendido pro Manchester City. Ninguém sabe o potencial desse moleque. Ele pode ser um novo Neymar, quem sabe? Ele pode ser, sei lá, um novo, sei lá, Robinho, que foi pro Santos. O Fluminense pode acabar batendo campeão porque esse moleque vai destruir na Libertadores da América. Pode acontecer, ninguém sabe. Potencial não tem como você se medir. Potencial a gente vê qual ele é e vai entendendo ao longo do tempo. Então, a tônica desse vídeo aqui, basicamente, é: não vamos fazer avaliações precipitadas. Vamos avaliar os elencos daqueles que a gente conhece. Se a gente olhar o elenco do Flamengo, se a gente olhar o elenco do Palmeiras, se a gente olhar o elenco do São Paulo, são jogadores que a gente vê atletas ali, que a gente acompanha nos últimos anos e a gente já sabe mais ou menos o que eles podem nos entregar. Então ali a gente pode ter uma avaliação concreta da onde aqueles times podem chegar. Mas quando a gente fala de Santos, quando a gente fala de Fluminense, a gente olha, são um bando de moleque de 16, 17, 18 anos que a gente não conhece, a gente não pode taxar: esse time vai cair, esse time não se classifica, esse time não vai ganhar nada, porque a gente não sabe o potencial deles. O potencial desse time a gente vai saber daqui a 5, 6 anos, se esses moleques ou estiverem brilhando na Europa ou estiverem esquecidos na Série B. Nesse momento, não tem como a gente avaliar, só tem como a gente sentar, olhar e assistir e ver o que acontece. E é basicamente isso, rapaziada. Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, faltam só 15 pra gente bater 300 pessoas aqui. Deixa também um like se você já for inscrito, isso ajuda pra caramba na divulgação do vídeo. E é isso, a qualquer momento a gente volta aí com um vídeo, com uma live, sei lá. E é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu!